A NR5 ela foi feita para empresas públicas ou privadas de capital aberto, fechado ou qualquer outra empresa que tenha empregados regidos pela CLT. Outra possibilidade é que a NR5 pode sim ser cobrada para outras relações jurídicas de trabalho, desde que esteja estabelecida em lei. Os principais objetivos da NR5 são a prevenção dos acidentes e doenças de trabalho, preservando a vida e promovendo a saúde do trabalhador. As principais atribuições da CIPA são identificar e registrar os perigos no ambiente de trabalho, além de avaliar os riscos e adotar as medidas de prevenção, juntamente com o SESMIT e com a empresa. Duas atribuições específicas da CIPA é solicitar à empresa o CAT, o Comunicado de Acidente de Trabalho, e também promover a CIPAT uma vez ao ano. A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Já a empresa, cabe disponibilizar os meios mínimos para que a CIPA funcione, além de permitir que os seus funcionários participem das atividades da CIPA e também fornecer informações, como por exemplo a CAT, que eu acabei de citar, à CIPA para que ela funcione da melhor maneira possível. Cada estabelecimento da empresa, ou seja, cada unidade, pode ter uma CIPA própria, desde que esteja dentro dos parâmetros do quadro 1 desta norma. Uma informação relevante é que para empresas que têm o seu regime sazonal, ou seja, que existe uma grande variedade de funcionários ao longo de cada mês do ano, o número de funcionários considerado será a média aritmética dos últimos 12 meses, ou seja, a média do último ano civil. Na constituição da CIPA, a organização, na pessoa da empresa, ela indica o presidente da CIPA, já os titulares eleitos ficam com a responsabilidade de, entre eles, decidir quem será o vice-presidente. Normalmente é o que se tem mais votos, mas isso não é uma regra, é o que se é utilizado normalmente nas empresas. O ponto mais atrativo para que os funcionários participem da CIPA é a famosa, entre aspas, estabilidade. Os funcionários que porventura se inscreverem e forem eleitos pela CIPA terão 2 ou 3 anos dessa certa estabilidade. Como que isso funciona? Se o funcionário ele se candidatar e for eleito, ele tem esta certa estabilidade durante o período de 12 meses, que é o cumprimento do seu mandato, e ela pode ser reeleita, sendo possível uma reeleição. Se ela for reeleita, ela fica nos 2 anos de mandato e após esse término, ele tem mais 1 ano para que não haja a perseguição sobre esse funcionário. Portanto, se o funcionário tiver um mandato, ele fica 2 anos com estabilidade. Se ele atingir os 2 mandatos, ele ficará com 3 anos de estabilidade. Essa estabilidade, entre aspas, elas protegem o funcionário de serem demitidos sem justa causa ou de forma arbitrária. Alguns pontos que vale a pena ressaltar é que não pode haver a perseguição a esse funcionário. Um outro ponto é que ele não pode ter as atividades trocadas dentro do seu emprego que afete o seu desenvolvimento das atividades com a CIPA. Portanto, a empresa deve garantir que seja possível que ele execute as atividades do seu cargo. Outro ponto importante é que o empregado que for contratado pelo regime de prazo determinado não consegue ter essa estabilidade. Portanto, se no seu contrato de trabalho estiver descrito de maneira direta ou indireta que você está trabalhando por um prazo determinado, essas condições de estabilidade não são aplicáveis. Se esse estabelecimento, ou seja, se essa unidade de trabalho da empresa não tiver a quantidade de funcionários suficiente para que se enquadre dentro, novamente, do quadro 1 para a constituição da CIPA, a empresa deve nomear um representante da empresa, para que se cumpra os dispostos aqui nessa norma regulamentadora. Se houver SESMIT na empresa, o SESMIT desempenhará as atribuições da CIPA. Já no caso das eleições, a empresa deve convocá-las com no mínimo 60 dias antes do término do mandato corrente, para que haja tempo suficiente para a realização das inscrições, eleição e treinamento. As inscrições elas devem ter um prazo de 15 dias, possibilitando que qualquer trabalhador se inscreva, independente de cargo, função, tempo na empresa e por aí vai. Qualquer trabalhador, independente até de filiação sindical, pode concorrer a uma vaga na CIPA. Se já houver CIPA na empresa, a CIPA deverá montar uma comissão eleitoral para organizar e executar as eleições.
Se não houver, a empresa será responsável por essa realização. A eleição deve ocorrer com no mínimo 30 dias antes do término do mandato corrente e deve ocorrer em dia normal de trabalho, em horário normal de trabalho, possibilitando que o turno de realização dessa eleição seja o que há a maior quantidade de trabalhadores, para que a maior parte deles tenha a possibilidade de votar, sendo que o voto é secreto e facultativo, ou seja, os funcionários não são obrigados a votar. Se no primeiro dia de eleição a quantidade de votos for menor que 50% dos trabalhadores aptos a votarem, a eleição deve se estender por mais um dia. Se no segundo dia a soma de votos for menor que 1/3 dessa quantidade total de trabalhadores, deve se estender por mais um dia. No terceiro dia de eleição, independente da quantidade de votos, os membros da CIP estarão eleitos. Os dois últimos pontos da eleição é que os mais votados vencem e qualquer pessoa da empresa tem até 30 dias após o término das eleições para que seja feita qualquer denúncia à autoridade do trabalho. Com a CIPA já eleito, deve-se ocorrer reuniões mensais, sempre com um calendário pré-definido. Para empresas ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, as reuniões não necessitam ser mensais, elas podem ser bimestrais. Em cada reunião da CIPA deve ser escolhida uma pessoa para redigir a ata de reunião. Essa pessoa será a secretária da reunião. Não haverá cargo fixo para isso, apesar que em toda reunião pode sim ser escolhida a mesma pessoa. Porém, não é uma regra.